E aí, gente, tudo bom? Aqui é o professor Pavanelli e hoje eu trouxe uma convidada muito especial. A professora, doutora lá da PUC, que é a nossa professora Sandra. Tudo jóia, professora? Tudo ótimo. Tudo bem? Na Amém. paz? Deixa eu te perguntar, você aceita um café, uma água, alguma coisa? Um café é sempre bom, né? É. Soneca? Peraí, licença. Precisa de energia, viu, Pablo? Você tá um pouco Professora. cansadinho. Obrigada. Elegante, achei. Esse é o nosso presente do Química Simples Uau. para você, tá bom? Canequinha 10. Você, professora hoje na PUC, professora doutora, você toma conta de laboratórios, você orienta mestrados. E como que você chegou até esse momento? Onde você nasceu? Como formou? Trajetória longa. Já tô quase aposentando, né? Mas eu sou de Santo André, São Paulo. E fiz toda a minha formação básica, né? Fundamental e médio em Santo André. O fundamental no Coração de Jesus, que é um colégio salesiano. Já o ensino médio eu fiz no Américo Brasiliense, que é um colégio de estado. E na época era difícil de entrar, era uma baita seleção, mas foi possível. Depois eu tive o grande presente de passar na Universidade Federal de São Carlos para fazer graduação em licenciatura em Química. Logo em seguida eu tive a oportunidade na universidade de prestar mais um processo seletivo que abriu o bacharelado. Eu fiz o bacharelado também e eu saí de São Carlos. De lá eu comecei a mexer com mestrado na área de engenharia de materiais, que é a minha grande paixão. Materiais é uma área maravilhosa. Mas nesse meio tempo a situação ficou apertada, as bolsas muito difíceis. E aí eu consegui um emprego em Goiás, lá em Formosa, para trabalhar numa empresa de mineração. Aí me mudei para Goiás, me apaixonei, né? Porque esse lugar é maravilhoso, né? É o centro do planeta mesmo. E aí, depois disso, aí eu acabei casando, vim a Goiânia, mudei pra cá e comecei a batalhar minha vida em Goiânia, né? Já não mais na área de mineração, mas sim na área de educação, na área de ensino. Fui professora de escola particular, fui professora de escola do município, fui professora de escola de estado, fui professora de cursinho, tive um cursinho com alguns amigos. Sério? Foi, de domingo a domingo meio-dia, terminava pelo menos uma aula minha. De segunda a domingo a gente estava na batalha, né? Mas aí as coisas foram tomando outros rumos, eu acabei passando num processo seletivo na PUC, né? Na época Universidade Católica, foi um presente de Deus, eu estava grávida de 7 meses, ninguém acreditava que eu ia ser aprovada, eu fui aprovada em primeiro lugar, barriguda, enorme, gravidíssima. E aí a universidade me deu a oportunidade de me manter lá mesmo nessa condição, me contratou, e eu tô lá até hoje, já são meus 31 anos de PUC. E nesse meio tempo também surgiu a oportunidade de trabalhar na época escola técnica, eu fui aprovada também num concurso lá, e aí me realizei, porque ensino médio técnico também é uma paixão. E aí tive a oportunidade de ser professora do curso de mineração. Então aí juntou Já tudo juntava que eu tudo que você gostava. Materiais, tudo. Você tem muita diferença na questão da época do cursinho para a época de hoje? Você se sente mais à vontade hoje ou naquela correria de dar aula em cursinho? Não, é que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Então, na época, a gente também tem energia para tudo isso, né? Depois eu acabei também fazendo mestrado e doutorado lá na UNB, mas a gente vai mudando de cabeça e a gente vai procurando outras questões para poder se aprofundar. Então, você começa a se achar no mundo. A verdade é essa, e a gente não se acha com 18 anos. Você vai construindo, né? Vai indo, o mundo me levou para a química e eu fui. E aí eu fui vendo que eu conseguia. Então vamos embora, né? Por aqui. Então não é uma coisa que eu fico assim, eu sabia o que eu queria. Não, eu não tinha muita certeza. Eu tinha 18 anos, vai pensar o quê? Mas ao mesmo tempo, depois quando você vai fazendo, você vê que você tem condição de fazer daquela uma boa profissão. Um bom trabalho, se desenvolver naquela área, que você tem condições de estudar, vamos embora. Né? Não teria feito outro curso não, né? E assim, a gente tem esses tempos, né? Então tem o tempo que a gente investe na nossa profissão, tem tempo que a gente investe na formação, tem tempo que a gente investe nos filhos, na família, tudo tem seu tempo, né? Eu acho assim que hoje eu não teria perfil, porque depois que a gente faz doutorado, a gente é muito cobrado com relação à orientação de mestrado, orientação de TCC, monografia, projeto, pesquisa, e isso demanda um tempo muito grande de estudo. Eu estudo muito. Muito, muito mesmo. Sim. Dentre esses estudos, você que tem vários alunos de mestrados também, você consegue ver uma diferença entre esses alunos da PUC
e alunos da rede pública, no caso federal, estadual, no caso IFG também, que agora é bem bacana. A gente, como eu estou nas duas instituições, né, hoje no Instituto Federal e na PUC, eu acho que dá para se transitar e ter um parâmetro bem sólido disso, porque são duas realidades completamente diferentes, né? Então, o perfil do aluno das instituições federais, que foi o meu perfil sustentado pelo pai, né? Não sei que não é de muitos, mas foi o meu caso, eu sei que é o caso de muitos, inclusive do meu filho que estuda na federal, né? Tem toda a possibilidade de estudar. Aí quando eu vejo nossos alunos da PUC, que são trabalhadores, que trabalham o dia todo e vai para estudar à noite, que é uma maioria nas instituições, porque a maioria dos alunos da universidade hoje são de escolas particulares, né? Então a gente vê a luta deles, a vontade de crescer, a certeza de que o curso superior te leva para novas possibilidades na vida, te dá outras oportunidades. Então você vê a luta deles e a certeza de que eles precisam estudar. É difícil. Eu me compadeço muito da luta deles, eu acho que a gente precisa entender muito essa luta e colaborar com ela da melhor forma possível. Não é afrouxar no ensino, não. É colaborar com o aluno para que ele realmente atinja a mesma qualidade dos outros das outras universidades, né? Dentro da possibilidade dele, mas eu vejo assim que a gente precisa ter mais dedicação como professora. O meu aluno mais amor, mais dedicação, respeito, admiração pela luta dele, porque aí eu começo a entender. A minha cobrança, ela tem que ser dentro da possibilidade do aluno. Né? Então a gente vai colaborando com ele para ele entender isso também, para ele entender que ele precisa estudar, que não é brincadeira, depois ele vai concorrer com todo mundo. Né? Então lá no Instituto eu cobro de outra forma, é outra forma de cobrar, né? Outro nível de exigência. Mas, assim, a questão pessoal ela pesa muito. Sim. Então, como você está formando futuros professores, né? Como eu, Soneca e outros professores também de Química, a gente costuma falar para os nossos alunos que a gente consegue ver a química no dia a dia, né? Você consegue ver a química fazendo um arroz, fazendo um café, ou que seja alguma coisa ali, a gente consegue ver processos químicos ali. E muitos professores falam que a gente consegue ver processos muito mais aprofundados dentro do laboratório. Como que você vê esse parâmetro do laboratório e do dia a dia dentro de casa, por exemplo? Olha, a questão do dia a dia nosso, né, ela não tem jeito de você falar que não tem química, né? Que se átomo é químico, então acabou, né? Nós estamos em todos os lugares, não tem como, né? A gente precisa pensar um pouco mais nessa química que a gente tem dentro de casa. Eu trabalho muito com a questão de produtos de limpeza, que é um problema sério de contaminação ambiental, de contaminação ocupacional das pessoas, enfim, né? Então esse enxergar que esse cuidado que você tem que ter, que produto químico também, o produto de limpeza também é um produto químico, isso tudo a gente tem que ter na ideia. E para isso a gente precisa escolarizar as pessoas, para elas comecem a enxergar tudo isso, né? Da mesma forma que ela tem que enxergar que o ferro elétrico é quente, porque é física, né? Tá transferindo energia ali, vai pôr lá a mão? Não vai, né? Então a gente tem que entender, eu não preciso parar, nossa, olha, isso aqui é química. Mas ao mesmo tempo, eu preciso ter um entendimento, falar, nossa, mas isso aqui está com cheiro estranho. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que essa comida está estragando? O que está acontecendo na decomposição? A gente precisa desse link, né? E a gente precisa saber pensar, né? Minha avó, ela fazia sabão, né? Acho que toda avó tem uma forma para fazer sabão, né? E usa muito hidróxido de sódio, é uma base forte. E quando caía alguns pingos de hidróxido de sódio na mão dela, ela corria lá na geladeira e jogava vinagre. E mesmo sem saber, entender o processo todo, ela estava fazendo uma reação de neutralização, reagindo ácido com base para formar um composto mais neutro, no caso um sal e uma água. E a gente ficava olhando assim, cara, quanto a química está no dia a dia? Pelo visto, todos os anos de experiência que você demonstrou aqui, como que foi a época da ditadura, tanto como aluno quanto professora? A minha formação todinha ficou dentro dessa faixa, né? Porque eu entrei na escola em 64, quando começou esse processo, né? E saí em 80, quando o Figueiredo estava saindo do governo. Então, mas só que a questão, durante o ensino fundamental e médio, a gente era meio alheio, né? O pai poupava muito, né? Então a gente não ficava sabendo muitas coisas, não tinha televisão, a televisão era muito rara, era só à noite e olha lá, né? Então a gente não tinha esses meios de comunicação que a gente tem hoje, com essa divulgação enorme que a gente tem da informação. Então, digamos assim,
eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sabia que a gente estava sobrevivendo, era tudo muito regrado, era muito interessante quando a gente pegava o jornal e tinha uma receita de bolo no meio do jornal, uma receita de pão. A gente olhava e falava, o que é isso, né? Mas ninguém comentava, parecia um tabu. Então, era não faz isso, não faz aquilo, muito reprimido. Ao mesmo tempo, era uma época que não tinha essa, digamos assim, essa insegurança que vocês vivem hoje. Então a gente podia sentar na frente de casa, não por questão que era a época da ditadura militar, mas porque era uma época que ainda as pessoas sentavam na frente de casa, conversavam. Isso daí era mais sossegado, as cidades eram bem menores. A gente vê isso muito no interior ainda. É igual né? era no interior. Então era uma vida simples. Agora eu senti muito na universidade. Quando cheguei na universidade que eu fui entender o que estava acontecendo. Aí que eu fui conhecer colegas de outras áreas, extremamente ligados nas questões políticas, aí eu fui ver que eu era um zero à esquerda nessa área. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não entendo nada do meu país. Aí que eu fui também tentar entender, procurar informações, participar de movimento, correr atrás e buscar que a universidade crescesse, lutando pelos recursos para as instituições de ensino. Aí é que eu fui entender tudo o que estava acontecendo, né? Professores que foram, que sumiram, aí que eu fui entender o que tinha acontecido com o Herzog, por que tinha toda aquela polêmica na morte dele. Então, enfim, a época de universidade, ela me trouxe toda essa clareza de uma situação sociopolítica, econômica de um país que eu não conhecia. Porque quando eu era criança, doei ouro para o bem do Brasil. Minha mãe juntava pulseirinha. Hoje eu fico vendo o que fizeram com a minha mãe. Pulseirinha de ouro, da gente criança, juntar para doar, para melhorar o Brasil. Só os pequenos fizeram isso, só os pobres. Depois, na década de 70, Brasil ame ou deixe. Eu tinha um selo no carro que eles davam pra gente e meu pai colocou no carro. E aí depois é que eu fui entender o que significava essa frase. O Delfim Neto, na universidade, que eu fui entender também a história, vamos crescer o bolo para depois dividir. Aí depois eu fui ver que ninguém dividia bolo nenhum, né? Só crescia, né? Mas dividir que é bom, ninguém dividiu nada, porque meu pai morreu trabalhando. Meu pai trabalhou muito, meu pai era mecânico de usinagem de peças, muito. E ele tinha uma pequena empresa, ele sofreu muito, muito. Ele lutou muito para chegar onde ele chegou. Então foi com a base de muito sacrifício. E aí você vê que outras pessoas fizeram a vida muito mais fácil do que ele, tiveram outras oportunidades e ele lutou muito, mas a ditadura segurou muito ele também. Não deixava fazer as coisas. Tinha dono, tudo tinha dono. Então você não podia crescer. Tudo tinha dono, era muito complexo, né? E depois, quando eu fui para a universidade, que eu fui entender tudo isso, entender o país, a situação política, econômica, por que as coisas estavam daquele jeito, por que a gente não tinha médico, por que a gente não tinha posto de saúde, por que a gente não tinha vacina. A gente não tinha nada disso. Eu não tomei uma vacina na minha vida. Ou, minto, desculpa, tomei varíola. Só. Então, era uma situação... Hoje eu vejo que a gente está em outra situação, pelo amor de Deus, muito diferente. Muito diferente. Amém, né? Amém, a ditadura... Amém. Não, uma questão bem interessante, que essa eu tenho que contar. A gente não podia sair do Brasil. A única empresa que saía do Brasil era a Varig. Só tinha ela, e ela era ligada a eles. Só a Varig saía do Brasil. Tinha pouquíssimos voos internacionais. E era um absurdo a passagem. E teve uma época que a gente tinha que pagar um imposto compulsório. Você comprava passagem e deixava um terço depositado no banco. Você comprava combustível e deixava um terço depositado para depois receber. Ninguém recebeu esse dinheiro. Depósito compulsório para você poder sair do país. Então, quando se discutia, nossa, Cuba é isso, Cuba é aquilo, todo mundo falava, Cuba? Lá você não sai porque eles não deixam. Aqui você não sai porque não tem dinheiro. Porque nunca você vai entrar dentro do avião da Varig. E a Varig acabou com várias empresas aéreas. Depois é que a gente vai estudando tudo isso, né? A Varig hoje falida, né? Uai, mas ela pagou o preço, né? Ela acabou com a Panair, ela destruiu a Panair para assumir. A Transbrasil, ela acabou com a Transbrasil também. A Transbrasil, que é a antiga Sadia, a Transbrasil, ela pegou um avião e decolou de São Paulo e foi parar em Nova York. Desculpa, acho Miami. Peitou, porque era proibido decolar para o exterior, sem autorização, e ela foi. Então, tentar romper, né, esse monopólio da Varig no Brasil, só ia para onde a Varig queria. Então só crescia onde eles queriam. Eu vou pôr a Varig aqui. Acabou. O resto do Brasil que se vire. Então foi muito complicado. Depois é que eu fui entendendo tudo isso, né? Depois que eu cheguei na universidade, porque mesmo na época de ensino médio, era
umas caixas de som assim, e como é que chama, microfone, para ouvir o que os professores falavam. Eu olhava aquelas caixas e não entendia aquilo. Depois que eu fui entender o que era aquilo. Nossa, a gente era vigiado. A gente era vigiado. Na época de universidade, elas mandaram uma carta para minha mãe dizendo que eu era muito rebelde e que minha mãe devia tirar eu de São Carlos. Aí eu não entendi essa carta, falei, mãe, esquece. Pela família, pelas tradições, não sei o que, esses meninos aqui em São Carlos estão fazendo muita arte, estão brigando muito pela democracia. Sua filha está lá no meio. Aí eu expliquei para minha mãe o que era, ela falou, minha filha, se cuida. Eu falei, obrigada, mãe. Vou continuar lutando. Professora, caminhando para o fim, a gente só quer saber alguma coisa bem engraçada que você teve na sua infância, uma história muito louca, e depois você só fala pra gente há quanto tempo você está casada, quantos filhos, e se você é realmente uma professora atleta. Porque pelo que eu escuto nos corredores, você vive praticando exercício. Eu sou apaixonada por natação. Sou apaixonada. Meu avô era apaixonado por natação, meu pai é apaixonado por natação. Eu, com 4 anos, eu já nadava. Eu aprendi a nadar em rio e meu pai era de uma determinação, e meu pai era tão detalhista que quando eu fui para a piscina, ninguém acreditava que eu tinha aprendido a nadar no rio. Eu nado desde que eu me conheço por gente. Eu amo piscina, amo piscina. Aquela solução aquosa, cheia de íons, assim, é o meu mundo. É o meu mundo. Eu gosto demais. Agora, situações engraçadas tem N, né? N. Porque eu aprontava demais, eu era muito moleque, adorava jogar bola. A gente jogava queimada. E todo mundo chegava, eu carregava a bola, minha bola era uma marronzinha escrito Pelé, assim, naquela época, na infância. Eu levava todo dia pra escola. Podia esquecer o lanche, podia esquecer os cadernos, mas a bola não. Não, eu era a rainha da queimada. Pequena, minúscula, ágil. Eu era a primeira a ser escolhida por todo mundo. Além de tudo, eu era dona da bola, né? Então, com certeza, ia ser escolhida. Tem muita coisa. O ensino médio foi muito bom também, muitos amigos, né? O que eu tenho amigos até hoje, desde o ensino fundamental. E é muito interessante. O que eu trago muito, assim, são realmente as nossas amizades. O esporte é perfeito. Tanto que meu filho é campeão brasileiro de natação. Que isso, não é à toa não, né? Eu admiro demais o esporte. Eu acho que o esporte, ele me trouxe um nível de responsabilidade que outras pessoas eu acho que não conseguem fora dele. E a questão do companheirismo, do compartilhamento. Porque uma equipe não ganha sozinha. Um atleta não ganha uma competição, quem ganha é a equipe. Né? Então, como é que a gente organiza toda essa questão dentro? Que prova eu vou nadar? Você é melhor que eu? Tudo bem, você vai nadar junto comigo, 10, você fica em primeiro, eu fico em segundo. Ou, se tiver o melhor, ele fica em primeiro, mas nós dois vamos ficar em segundo e terceiro. Nós vamos pontuar igualzinho a ele. A gente fazia conta matemática. Olha, o que nós vamos fazer? Não, tal aqui. E a gente conversava com o técnico para organizar isso. A posição no revezamento, quem vai abrir, quem vai fechar o revezamento. E aí a gente coordena isso, exatamente para você ver. Olha, essa atleta aqui é muito nervosa, o que a gente faz? Ela é a terceira. Nós vamos entregar o revezamento para ela lá na cabeça. Porque ela é muito nervosa. Quando ela vê que ela estiver bem, ela vai soltar. Ela vai ganhar a prova. Né? E quem vai ficar por último? Aquele que dá sangue até pelo olho, né? É aquele que é o que fecha o revezamento, né? Então a gente tem todo o esquema e a gente trabalha isso na equipe. A gente conversava muito com as colegas. Se uma colega não estava muito boa, não esquenta não, que nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta. Você faz o que você puder e que a gente se vira, que o resto a gente se mata. Mas a gente se mata. A gente se mata, mas a gente resolve. Mas esse companheirismo, esse trabalho em equipe, eu levei para a minha vida, levei para a universidade, que eu estudava muito com minhas amigas. Lá no mestrado e no doutorado também, eu catava todo mundo para estudar, a gente tem que estudar junto, tem que aprender a estudar junto. Porque um não sabe, outro tem uma dúvida, esclarece, e isso para mim não tem preço. Não, e tem disciplina, né? O esporte traz disciplina, né? Disciplina, isso é muito importante. Professora, e o casamento? E quantos filhos? O casamento foi assim, né? Um dia alguém falou assim pra mim, o doutorado ou eu? Eu falei, o doutorado. Aí não teve jeito, amigo, fui fazer doutorado e separei. Então eu sou separada há muitos anos, né? E meus filhos, a minha filha é formada em fisioterapia, já fez várias especializações, está morando em São Paulo, trabalha super bem, estuda bastante também, que eu fico pegando no pé. Meu menino está terminando estatística na Federal, também está indo para São Paulo fazer o mestrado. E é isso, e família é algo extremamente importante. Porque para mim, prioridade zero, toda essa minha luta, tudo foi para que eu tivesse uma família estruturada, né? Essa história, você não está muito presente.
não é o tempo que eu estou com meus filhos, não é o tempo que eu dediquei aos meus filhos, mas é a qualidade do tempo que eu dediquei a eles. O pouco tempo que eu tive, porque eu separei cedo e aí eu tive que tocar tudo sozinha, né? E aí o tempo tem qualidade. E acabou. Fica vendo assim, a mãe não está presente. Não, a gente está sim. Tá sim, e a gente dá conta do recado. Né? Então, eu sou, digamos assim, a prova viva de que a qualidade, e não é a quantidade de tempo que você está com seu filho, que faz com que você tenha uma família bem estruturada. E eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Meus filhos são muito estudiosos, muito estruturados, muito educados, né? E isso... E são nerds também, né? Fisioterapia, estatística, química, mãe química. Não, mas sabe, é uma questão de você mostrar para a pessoa que ela tem que se virar sozinha. Não, o mundo não está para mim, não. Minha mãe me ensinou isso, meus pais me ensinaram isso. A gente põe filho no mundo, a gente não garante mais nada. Então nós estamos aqui na retaguarda, Porto Seguro. Você vai pro mundo. E tô aqui em Goiás. Topa um bate-bola? Uai, vamos tentar, né? Eu falo uma palavra, você fala a primeira coisa que vier na cabeça. Meu pai. Tá bom? Deixa eu tampar minha colinha aqui. Tá bom. Tá bom? Futebol. Ai, pra quem não tem nada o que fazer. Eu amo natação. Tá bom. Uma banda. Nossa senhora, cara, eu sou péssima de nome. Legião Urbana. Deixou muita saudade. Deixou, ouço até hoje, deixou. Religião? Católica. Comunismo. Uma forma de pensar a sociedade. Pena que não deu certo. Capitalismo. Ai, ele seria se não fosse exploração, né? As pessoas não sabem o que é capitalismo. Se fosse um capitalismo não selvagem, a gente teria alguma coisa bem tranquila de viver. Mais tranquila? Não do jeito que tá. Muita ganância. Ser professora. Nossa senhora, isso é bom demais da conta. Isso é coisa de Deus. De Deus, um presente que Deus me deu. Eu amo o que eu faço. Amo meus alunos, minhas crias. Orgânica ou analítica? Analítica, né? Eu sou analítica, eu amo analítica. A orgânica entra na analítica. Sem analítica ninguém faz nada, apesar de todo mundo achar analítica meio assim. Mas sem analítica ninguém faz nada. Analítica é tudo. E complete a seguinte música. Quer dançar. O Tigrão. O Tigrão não te ensina, quem te ensina é o professor. Aê! Obrigado, professora Sandra. Você tem aí de 30 segundos a 1 minuto para você dar um recado para os seus filhos, para os seus amigos, quem você ama, quem você gosta. Agradecer só se for, eu acho que é a população do mundo inteiro, né? Porque a gente como professor tem tantas pessoas maravilhosas que passam na vida da gente, tantas pessoas especiais, né? Além da minha família, que essa é o concurso, né? Mas meus alunos, que pessoas que me ensinaram a viver, que me ensinaram a respeitar o próximo. Eu acredito que eu não seria quem eu sou se eu não tivesse tido a grande oportunidade de ser professora desse número enorme de crianças que passaram pelas minhas mãos nesses últimos 30 anos.